Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Que alegria estar chegando até você com mais um Encontro com a Palavra. Bem-vindo, bem-vindo. Esse é um estudo dos livros da Bíblia. Nossa jornada espiritual já nos trouxe desde o livro de Gênesis até os grandes profetas do Velho Testamento. No programa de hoje, iniciaremos o estudo do profeta Sofonias. É fácil descobrir a época em que Sofonias viveu, porque no início do seu livro ele fornece dados históricos precisos. Como vários outros profetas, Sofonias viveu durante o reinado de Josias, um dos reis fiéis a Deus que Judá teve, através de quem o interesse pela palavra de Deus foi renovado entre o povo. Você deve estar lembrado do estudo que fizemos de outros livros que, no reinado de Josias, durante a restauração do templo, foi encontrado um rolo das Escrituras. O povo de Judá tinha se tornado apóstata, a ponto de sequer saber que existia algo escrito chamado Palavra de Deus. Quando esse rolo foi lido para o rei Josias, ele tremeu ao ouvir a palavra de Deus. Ele teve muito temor, porque nem ele nem o povo estavam vivendo conforme as Escrituras. Foi um descendente de Esdras que encontrou o rolo e o resultado disso foi um grande reavivamento do interesse pelas Escrituras. Alguns estudiosos acreditam que o relato no livro de Sofonias foi o movimento mais importante no reavivamento no interesse pelas Escrituras e que encontrou grande expressão no ministério de Esdras. Esse reavivamento do interesse pelas Escrituras foi um acontecimento de grande importância na história dos hebreus. Sabe, é interessante notar que Sofonias não menciona esse avivamento em sua profecia. Há algumas possíveis razões para isso. Uma delas é que Sofonias seria uma pessoa humilde e, na sua simplicidade, ignorou esse fato em seus escritos. A outra razão possível é ele ter escrito sua mensagem antes que o reavivamento acontecesse. No entanto, ela acabou sendo um dos fatores que originaram o reavivamento. Alguns estudiosos acreditam que uma terceira razão pode ter sido a curta duração desse reavivamento. O seu efeito foi rápido dentro da história dos hebreus. Sofonias foi um daqueles profetas com sangue real nas suas veias. Ele foi trineto do bom rei Ezequias e acreditava que, por causa da sua realeza, tinha autoridade para falar diretamente com os descendentes da nobreza, o que ele realmente promete fazer conforme está registrado no capítulo 1, versículo 8. Essa herança real lhe deu acesso à corte do rei Josias, o que pode ter permitido, então, que ele tivesse um papel importante no reavivamento do interesse pelas Escrituras, que já mencionamos. O livro de Sofonias tem apenas 3 capítulos. Não é difícil descobrir sua principal mensagem. Como a mensagem de Joel, a de Sofonias também é impulsionada pela expressão o dia do Senhor. Sofonias tem muito em comum com o profeta Joel. Os dois enfatizam esse conceito do dia do Senhor. Sofonias usa essa expressão com mais frequência do que os outros profetas e de diferentes maneiras. Joel usou a expressão o dia do Senhor com 4 dimensões. Ele relembrou a praga de gafanhotos e disse, aquele foi o dia do Senhor. Outras pessoas também viram aquela praga como uma calamidade e tragédia. Mas Joel disse, não, aquilo foi o dia do Senhor. Ele olhou para a fome provocada pela praga de gafanhotos e disse, esse é o dia do Senhor. Joel olhou para o cativeiro babilônico que ia acontecer e disse, o dia do Senhor está chegando. Depois, como a maioria dos profetas, Joel olhou muitos séculos à frente e disse, o grande e terrível dia do Senhor está chegando. Portanto, a expressão dia do Senhor, usada por Joel, tinha essas 4 dimensões. Lembre-se que a aplicação da mensagem de Joel é, não olhe para o passado, para as condições em que você nasceu. Não importa se você nasceu em vantagem ou desvantagem. Diga, aquele foi o dia do Senhor para mim.
olhe para as circunstâncias da sua vida hoje e diga: esse é o dia do Senhor para mim. Depois procure enxergar o futuro, o dia da sua morte ou da vinda do Senhor, o que acontecer primeiro, e aceite esse dia dizendo: aquele será o dia do Senhor para mim, ou o dia do Senhor na minha vida está chegando. Basicamente, a mensagem de Sofonias é a mesma de Joel. No entanto, quando Sofonias fala do dia do Senhor, ele está se referindo ao grande e terrível dia do Senhor que ainda virá. Às vezes, ele também está se referindo ao cativeiro babilônico. Fica difícil distinguir um acontecimento do outro nesses livros proféticos. Esse é um dos desafios quando os estudamos. Considere as profecias de Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras. Os discípulos lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Em resposta a essa pergunta, Jesus pregou o Sermão do Monte das Oliveiras. Nesse sermão, é difícil separar os acontecimentos relacionados à segunda vinda de Cristo. É difícil separar a grande tribulação da destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. O mesmo acontece com todos os textos proféticos. Todos esses textos formam uma salada profética, vamos dizer assim, para nós. Temos que separar os ingredientes dessa salada. Você precisa se perguntar: eles estão falando do cativeiro babilônico ou do retorno do cativeiro? Ou eles estão falando do retorno geográfico, da dispersão que precede o retorno espiritual de Israel nos últimos dias? Você precisa tentar separar um evento do outro. Nos 3 capítulos de Sofonias, você lê sobre o dia do Senhor. Às vezes ele usa o dia do Senhor se referindo aos babilônios e à destruição de Jerusalém, como tantos profetas fizeram, mas na maioria das vezes que ele usa o dia do Senhor, refere-se ao fim dos tempos. Encontramos várias vezes nas profecias a expressão o grande dia do Senhor ou o grande e terrível dia do Senhor. Um claro exemplo do que estou falando está no Salmo 46. Quando um profeta hebreu se referia a algo que iria acontecer, ele tinha tanta certeza de que aquilo se cumpria que ele usava o tempo verbal que eu chamo de futuro profético, como se o evento já tivesse acontecido. No Salmo 46, depois de prever a grande calamidade, o salmista diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. O 3º capítulo da 2ª carta de Pedro também é um bom exemplo. Nesse capítulo, Pedro fala sobre os escarnecedores que duvidarão do grande dia do Senhor. Aí então Pedro afirma que, para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não está demorando a voltar. O dia do Senhor virá, afirma Pedro. Pedro então passa a descrever o grande e terrível dia do Senhor. Ele escreve: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. O profeta Ageu também descreve o dia do Senhor. Ele diz que um dia Deus vai chacoalhar a terra como um bebê chacoalha um brinquedo. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações. No capítulo 12 de Hebreus, o autor faz um comentário sobre a profecia de Ageu. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. A seguir, o autor nos desafia a acreditar que temos um reino que não pode ser abalado. Será que vai sobrar alguma coisa em você depois que Deus agitar tanto a terra? Será que você tem um fundamento forte em sua vida que não pode ser abalado? Essa é a aplicação principal que tiramos das profecias do grande e terrível dia do Senhor. Quando Sofonias pregou sobre o dia do Senhor, ele descreveu o que chamo de uma faxina completa, ou uma limpeza completa. É isso que eu penso quando leio Sofonias, porque repetidas vezes ele usa a palavra destruirei. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com o ímpio. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Como você pode ver, a mensagem central de Sofonias é o dia do Senhor e que ele será o último e calamitoso dia. Nesse dia serão varridos homens e animais da terra, os peixes do mar e os pássaros do céu. O homem será eliminado da face da terra.
O dia do Senhor será devastador. E é sobre esse dia que Sofonias prega. Ouça como começa a profecia de Sofonias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias. Destruirei todas as coisas da face da terra. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que se prostram, jurando pelo Senhor e também por Maloque. Naquele dia haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondo nas colinas. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Quando você lê a profecia de Sofonias, precisa entender que ele está descrevendo dois acontecimentos diferentes. Às vezes ele descreve a destruição de Jerusalém, quando os babilônios conquistaram a cidade. Mas quando ele diz, destruirei todas as coisas na face da terra, ele não está falando da Babilônia, nem da sua conquista sobre Judá. Ele está falando de um acontecimento futuro, mais calamitoso do que a conquista babilônica. Como todos os profetas, Sofonias também prega uma mensagem positiva para o povo de Judá. Reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha. Antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Todos os profetas falam para o povo de Judá que é possível impedir a conquista e o cativeiro babilônicos. Sabemos que o povo de Judá não se arrependeu e por isso os babilônios os dominaram e depois os escravizaram. Temos que ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.